Beleza, pessoal? CPC 28, propriedades para investimentos. Vamos resolver algumas questões que nós selecionamos aí, exploradas pelas diversas bancas para que nós possamos fixar os conhecimentos estudados aí, teóricos, né? Estudados sobre o CPC 28. Então vem comigo na tela e vamos acompanhar aí a nossa resolução dessas questões com base no que nós estudamos. Beleza, vamos embora. Primeira questãozinha. VUNESP 2019 aí falou o seguinte: assinale a alternativa que apresenta um exemplo de transação econômica cujo ativo envolvido pode ser classificado. Então, questão clássica aí dentro daquilo que é muito explorado em prova que nós comentávamos, tá? É sobre exemplo de propriedade para investimento. Então, questão clássica, né, sobre esse ponto aí. Vamos lá, ativo utilizado no processo de produção industrial de fábricas. Isso aí está mais para estoque, né? Ativo utilizado no fornecimento de serviços para clientes e entidades prestadores de serviços de consultoria? Não. Ativo cujo uso futuro é certo e definido na atividade fim da entidade? Também não, né? Ativo destinado à valorização e obtenção de receita de aluguel? Pô, tranquilo, né? Ativo relacionado à utilização de software e obtenção de patentes? Nada a ver também. Então, bem de boa, né? Questãozinha simples aí, cobrada pela VUNESP, definição, exemplo, né, de propriedade para investimento. Vamos lá. Segunda exigência aí da Consulplano, exame de suficiência, última edição de 2019. Vamos embora. A empresa adquiriu um terreno com a finalidade de mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização de capital. Terreno para valorização de capital a longo prazo, não pretendendo vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos negócios, ou seja, não mantido para venda. A empresa A sabe que no longo prazo é provável que os benefícios dos futuros sociais do terreno fluirão para a entidade, ou seja, definição, provável benefício que os futuros sociais do terreno fluirão para a entidade. Então, definição e o custo confiável. Isso aqui é o quê? Critérios de reconhecimento. Ok, é isso que ela está falando em outras palavras aí. Ainda a empresa A não almeja utilizá-lo na produção, não para uso. Então, um terreno para valorização de capital, não para venda e não para uso, e que atende aos critérios de reconhecimento. Não é? Confere ou não? Confere produção. É isso aí, meu querido. Com base nas informações apresentadas, considerando a norma NBCT de 28, este terreno deverá ser reconhecido no patrimônio da empresa como... Cara, na moral, velho, é uma parada assim que chega a não ter graça, né? Uma questão dessa. Olha aí, galera. Bonita a questão, né? Deu tudo aqui, ó. Não é para venda, não é para uso, não para venda, não para uso, definição mais confiabilidade. Cara, então, isso aí vai ser o quê? Propriedade para investimento. Bem de boa a questãozinha. Vamos lá. FGV 2018. Uma entidade possuía em 31/12/2016 dois terrenos que estavam contabilizados em seu ativo imobilizado por 600 mil e 850 mil. Em 2017, a entidade transferiu os dois terrenos para a conta propriedade para investimentos. Tá? Então, estava lá para ativo imobilizado e agora vai para transferência, aquela questãozinha sobre aqueles aspectos, né, de transferência. Transferência. Nesse caso, de imobilizado para propriedade para investimento. E aí os valores contábeis do terreno, vamos colocar aqui A, né? E o terreno B, 600 mil e 850 mil, tá? Na data de transferência, o valor justo de cada um dos terrenos era de 700 mil. 700 mil, 700 mil. Então, aqui é o valor contábil e aqui é o valor justo. Confere. Vamos lá. E aí, o que ele pede? Assinale a opção que indica o efeito
da contrapartida do reconhecimento do valor justo nos dois terrenos. Então, o que acontece, galera? Nesse ponto aqui, nós tivemos um aumento de 600 para 700. E no outro teve uma diminuição. Não é mesmo? Um teve um aumento e outro uma diminuição. Vamos só dar uma olhada aqui nas opções. Diminuição e ajuste de avaliação, aumento e resultado, diminuição e resultado, aumento e ajustes e diminuição no resultado. Beleza. Então, galera, é aquilo que a gente viu aqui, ó, nessa questão aqui, ó. Olha ali, ó. Qual é a regra, né? Aumento e diminuições. Diminuição no resultado. Se tiver reavaliação, aí você considera essa parada. Lembra que eu até falei, ó, as bancas não estão considerando reavaliação e não considerando perdas. E aumento no resultado, até eu vou utilizar aqui, né, para não precisar esquematizar de novo lá na questão, tá? Aumento, qual é a regra? Ajuste de avaliação patrimonial. Se tiver perda anterior, vai para o resultado, tá bom? Beleza. Vamos embora. Agora a gente já sabe aqui, então, que nesse caso aqui, ó, tivemos um aumento. Então, vai para... Não fala nada, né, de perdas anteriores, de reavaliação, nada. Então, nesse caso, ajuste de avaliação patrimonial. E a diminuição, despesa no resultado. Olha aí, 100 mil, aumento de 100 mil e diminuição de 150 mil. Simples assim, galera, simples assim. Aumento de 100 mil é ajuste de avaliação patrimonial e diminuição de 150 mil no resultado do exercício. Olha aí que bacana. Belezinha? É isso. Galera elocubra com a parada, né? E é isso aí. Eu tava vendo essa questão. O pessoal, caraca, milhões, por que não sei o que? É isso aí, altas discussões, nível NASA. E não tem discussão nenhuma, é isso, cara. É a aplicação da parada lá. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso aqui. É só saber a regrinha, né, que nós estudamos lá, tá? Vamos embora. FCC 2018 agora. Uma empresa adquiriu um imóvel de 20 andares e está utilizando apenas 3 andares para suas atividades administrativas. A empresa adquiriu um imóvel de 20 andares e está utilizando apenas 3 andares para suas atividades administrativas. Que bacana isso aqui, velho. Beleza, por decisão da diretoria, os demais andares foram alugados para terceiros. Então vamos lá, tem 20 andares. 17 alugados. 3 ocupados. Já viu, né? Não precisa nem analisar as respostas. Precisa analisar as respostas, galera? Se fosse uma questão discursiva, né? O que você marcaria aí? O que você falaria aí dessa parada? 3 andares. Ó, se está ocupado, imobilizado. CPC 27. Se está alugado, cara, é mantido para valorização. Né? E daí até vai falar aqui, por decisão de juros, os demais andares são alugados por prazo determinado e sem possibilidade de venda, com o objetivo de gerar receita de aluguel. Alugados para valorização. Que mais? A empresa presta serviço de manutenção, acesso e segurança para o edifício. Sendo que a empresa presta serviço de manutenção, acesso e segurança para o edifício. Caso a empresa deseje, os andares podem ser comercializados separadamente. E é possível identificar o valor de mercado para cada andar. Show! O que ela está falando aqui, galera? Custo confiável. Com relação à contabilização do imóvel, é correto afirmar que
Outra questão, neguinho alopra enlouquecidamente, meu Deus do céu, o que é isso? Cara, 17 alugados para valorização. Isso vai ser o quê? Propriedade para investimento. Nunca foi tão fácil. Propriedade para investimento. CPC 28. 3 ocupados. Imobilizado. CPC 27. Tá bom? É isso. Não tem maiores problemas essa parada aqui. Então, vamos lá. Deve ser registrado tudo no imobilizado? Não. Deve ser registrado inteiramente? Não. Todos os andares desmensurados? Não. O valor correspondente a 3 andares deve ser registrado como ativo imobilizado. E os demais andares como propriedade para investimento. Sério? Gabarito, opção D. Os andares alugados ser tratados como arrendamento mercantil financeiro pela empresa. Dá uma risadinha aí para ser feliz e tá tudo certo. Gabarito, portanto, opção D. De dado. De dado de fácil, né? Vamos embora, próxima questão. Um ganho relacionado com a variação positiva do valor justo de uma propriedade para investimento mensurado de acordo com o modelo do valor justo deve ser contabilizado. Onde, meu querido? Ganho, alteração no valor justo de propriedade e investimento. Galera, olha que loucura isso aqui, velho. Eu tava olhando aqui, caramba, velho. Olha isso aqui, um ganho relacionado com a variação a valor justo. Não confunda com transferência. O aluno vai computar como transferência e aí ele vai marcar a opção D. Ao conferir o gabarito, vai verificar que confundiu. Item 35 do CPC 28 fala que os ganhos na variação são tratados no resultado. Para quem já foi, na missa. Fala junto comigo. Amém. Meu querido, eu tenho certeza que tu foi na transferência e você deu mal. Não se liga, olha aqui, meu querido, aquilo lá é só na transferência, entendeu? Agora tá lá na propriedade para investimento, de um exercício para o outro. Essa parada pode variar o valor justo, tá bom? O exercício X1, valor justo 1.000. Exercício X2, valor justo 1.200. E aí, qual é a ideia? Aumentou, isso é ganho. É o básico, itemzinho 35, tá bom? Aquela parada é ajuste de avaliação patrimonial quando tem uma transferência de propriedade ocupada para estoque, de estoque, para não sei o que, e toda aquela farofada lá, tá bom? Cara, muito boa essa questão. Amém, querido. Tamo junto nessa parada. A hora de errar é agora. A hora de errar é agora. Tá bom? Fica na paz. Isso aqui você já se ligou. Por isso que as questões são massa, né? Bate-tri. Legal. Como diz o maluco de poa. Vambora? UFG é contador da UFG. Olha aí que bacana. 2017 falou o seguinte: ao tratar dos investimentos, a legislação contábil classifica os terrenos e os edifícios não utilizados no curso ordinário dos negócios como propriedade para investimento. Então vamos lá. Ao tratar dos investimentos, a legislação contábil classifica os terrenos e edifícios não utilizados no curso ordinário dos negócios como propriedade para investimentos. Tá bom. Aquele que é mentido não para o uso, né? E para valorização, mas tudo bem, vamos aceitar o UFG, tá na paz. Uma das características da propriedade para investimento é a proteção do ativo, obtenção de rendas, manutenção do capital físico, garantia do passivo. Pode rir aí, cara,
aqui é fácil mesmo pra caramba, né? Uma das características é o que? Obtenção de rendas. Que barbada, né, velho? Não tem nem graça isso aí. Vambora. FGV 2016, vamos ver o que ela aprontou nessa parada aí. Em 2015, uma entidade possuía um terreno que era mantido para valorização e venda futura. Assinale a opção que contém a classificação correta do terreno no balanço patrimonial da entidade. Pelo amor de Deus. É sério o FGV que está cobrando isso aí? Ai, que facilidade da parada, né? Propriedade para investimento, né? Terreno mantido para valorização e venda futura. Então, propriedade para investimento, gabarito aí C. Vamos lá, mais uma questãozinha com relação à elaboração do balanço patrimonial. Assinale a afirmativa correta. Com relação à elaboração do balanço patrimonial, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, opção A. O gado destinado à venda em um frigorífico deve ser contabilizado como ativo biológico. Bacana isso aqui, né? Mas é o seguinte, vamos aproveitar aí, né, cara? Já que a gente está na batida aqui, isso aqui é uma exigência relacionada ao CPC 29, que trata aí de ativos biológicos. Qual é a ideia dessa parada? O gado destinado à venda em um frigorífico deve ser contabilizado como ativo biológico? Não. Por quê? Ativo biológico, olha o nome, bio. Bio vem de vida. Ou seja, ativo biológico é um animal ou uma planta. Só que é um animal ou planta bio, viva. Animal ou planta vivo, vivos. Né? E a gente vem no português, ó. Animal ou planta pode concordar e aí tudo vai para o masculino. Ou concorda com o último aqui, e aí fica o mais próximo. Eu já diria desce o terror, Felipe Lucas, confere? É isso aí, meu querido. Então, animal planta vivos ou um animal planta viva, concordando com o elemento mais próximo. Eu tô enferrujado, mas eu acho que é isso, confere? Mas enfim, vamos voltar aqui. O gado destinado à venda em um frigorífico deve ser contabilizado como ativo biológico. Não, meu querido, porque aí ele foi abatido e nós temos um tal de chamado ponto, né, de colheita, ponto da colheita, ou do abate, no caso do animal. E nesse momento aqui, vira estoque a parada. É muito louco isso aqui. Então, até aqui, quando ele está lá pastando, gadinho, show de bola, né, é biológico. Tá ligado? E aí no ponto da colheita do trabalho nós temos lá um também valor justo da parada. Esse valor justo, quando matou lá o animal, abateu, né? Para dar um nome mais técnico, ou colheu a jogada lá, a planta, esse valor justo ele é transformado em custo. E aí você aplica o estoque aqui. Caraca, CPC 29. Então, gado destinado à venda em frigorífico ser contabilizado como ativo biológico? Não, como estoque. A tá errada aí. B. O saldo de dividendos ser distribuído referente ao ano anterior deve ser contabilizado como ativo circulante. Galera, dividendos, aí com contabilidade básica, né, geral. Dividendos a ser distribuídos referente ao ano anterior significa dividendos a pagar. Isso é passivo circulante, não é ativo, é uma obrigação. C. Ganhos na justiça considerados possíveis. Ei, que massa essa questão, né? Cobrando um monte de coisa aí. Ganhos na justiça considerados possíveis devem ser contabilizados como ativo circulante. Cara, ganhos na justiça considerados possíveis, isso é o quê? Ativo contingente. Aí essa parada aqui, CPC 25 na área.
tá? E sempre quando é contingente, não reconhece. Ou seja, não devem ser contabilizados como ativo. Então tá fora. D. Imóveis destinados à locação devem ser contabilizados como propriedades para investimentos. Cara, vamos deixar quieto aí, né? Tá incompleta essa parada. Vamos para E. As ações em tesouraria devem ser adicionadas ao capital social no patrimônio líquido. Contabilidade básica também. Ações em tesouraria é uma conta redutora. Conta redutora do PL. Então, devem ser deduzidas do capital social. E, por exclusão, vamos marcar a menos errada. Menos errada. Ou melhor, né? Mais correta. Por que mais correta? Porque a gente sabe que não é simplesmente destinados à locação. Imóveis destinados à locação devem. O que nós estudamos? Que imóveis destinados à locação podem ser contabilizados como propriedade para investimentos, desde que a finalidade é para valorização, né, para gerar renda. Show? Agora, se esse imóvel destinado à locação, ele é para uso administrativo, ele é um ativo imobilizado. E a questão não deixou clara. Beleza? Então, recurso nela. Nesse caso aqui, a gente poderia entrar com recurso. E ela deveria ser anulada, sim. Mas vivemos num mundo onde temos diversas distorções, onde as bancas elas estão acima, né, de tudo e de todos. E neste mundo acontecem injustiças e está mais um exemplo aqui na sua frente que deveria ser anulada, parada, né? Mas tudo bem, nós vamos marcar sempre a mais correta lá na hora da prova. É claro que isso aqui prejudica pra caramba muita gente, né? Deveria ser anulada. FCC 2014. Vamos embora, FCC 2014. A empresa Tucunaré S.A. decidiu pela venda de prédio que mantinha para locação, contabilizado como propriedade para investimento, sem efetuar desenvolvimento. Neste caso, o prédio deve ser... Vamos lá, galera. E aí? Esse aí, ele é uma questãozinha que cobra uns detalhes mais... né? Um detalhe lá, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue destruir aqui. A empresa Tucunaré decidiu pela venda do prédio que mantinha para locação, contabilizado como propriedade para investimento, sem efetuar desenvolvimento. Neste caso, o prédio deve ser... A gente viu, né, pessoal? Isso aqui cobra um pouco daquela questão das evidências. Evidência. Então, é outro ponto aqui daquela parte de transferências, né? Transferências. Só que uma exigência agora é mais teórica, né? A gente viu lá nessa parada de transferências que existem evidências de transferência de propriedade para investimento, né? A gente viu que essa parada somente ocorre quando houver o quê? Alteração de uso. Alteração de uso. E aí nós estudamos que uma dessas evidências de alteração de uso é início de desenvolvimento. Início de desenvolvimento com objetivo de venda. E aqui ele fala o seguinte, a empresa Tucunaré decidiu pela venda do prédio que mantinha para locação, contabilizado como propriedade para investimento, sem efetuar desenvolvimento. Neste caso, o prédio deve ser... Então veja que a questão indicou que a empresa decidiu pela venda,
sem efetuar o desenvolvimento. Então, o prédio deve ser mantido como propriedade para investimento até a venda. Beleza? Então, nesse caso, ela é propriedade para investimento e vai rolar aqui uma venda. Ou seja, vai ser tratado como estoque, não é mesmo? Show! Só que para eu considerar como estoque, tem que ter essa evidência de alteração de uso, que é o início do desenvolvimento com objetivo de venda. E aqui ele falou assim, ó, sem efetuar desenvolvimento. Ficou meio ruim, né? A redação ruim. Redação péssima. Até para conseguir chegar lá na hora da prova que está falando sobre isso, péssimo, né? Sem efetuar desenvolvimento com objetivo de venda. Poderia ter sido mais claro, FCC. Pelo amor de Deus, me ajuda a ser feliz. Mantido a propriedade de venda durante o primeiro ano, transferido para estoque. Não, transferido para estoque nativo. Essa é ótima, né? Estoque ativo não circulante. Essa aqui você já... Estoque nativo circulante, mobilizado no ativo não circulante, mantido com propriedade de investimento até a venda. Então, gabarito, opção E. Vamos lá, galera. Última questãozinha aí da nossa abordagem aqui de CPC 28. Vamos embora. CPC Oficial Técnico e de Inteligência, que é da ABIN. Ciências Contábeis 2010. Cara, essa prova foi sinistra. Vamos lá. Julgue o item a seguir relativo ao reconhecimento e mensuração de contas patrimoniais. A determinação do custo inicial do direito de uso de uma propriedade. A determinação do custo inicial do direito de uso de uma propriedade para investimento, obtido por meio de um arrendamento financeiro, deve ser feita pelo menor entre o valor justo do direito de uso sobre a propriedade e o valor dos pagamentos mínimos do arrendamento. Caraca, velho, que prova sinistra. Eu olho questões de ABIN 2010, eu já sei que é pedreira, né? Não preciso nem ler ela, que eu sei que vai ser sinistra. Vamos lá. A determinação do custo inicial do direito de uso de uma propriedade para investimento obtido por meio do arrendamento financeiro deve ser feito pelo menor entre o valor justo do direito de uso sobre a propriedade e o valor dos pagamentos mínimos do arrendamento. Tá errado isso aqui. Item 25. Item 25 do CPC 28. Ele fala: o custo inicial do interesse, propriedade mantida em arrendamento e classificado como propriedade para investimento deve ser estabelecido para arrendamento financeiro. O ativo deve ser reconhecido pelo menor entre o valor justo da propriedade e o valor presente. Então, é o menor entre o valor justo do direito da propriedade, valor justo, né? Da propriedade. Então, menor entre o valor justo da propriedade e o valor presente. E o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Pô, faltou o presente aqui, né? Então faltou aqui, ó, o valor e o valor dos pagamentos. O cara tirou, né? É valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Tá? E aqui é como se ele estivesse falando, né, valor dos pagamentos mínimos, dá uma ideia de valor nominal. Né? Mas é o valor presente. Tá bom? Então, um item bem específico lá fugiu, né, do padrão aí de exigência. Bem CESP, né? Estilo CESP de ser. Impressionante como o CESP é a banca mais bipolar de todas, né? É a única que vai lá e pega um trecho da norma que ninguém cobra, ela vai lá e vem e põe um itemzinho. É essa parada aí. Enfim. Beleza? Grande presença. Thank you. Alright, people. Yes, so much. Valeu aí, fechamos então o CPC 28 nessas questõezinhas. E é isso aí. Show de bola. Beleza, galera? Então, vocês puderam perceber aí que é um pronunciamento bacana, né? Tem alguns detalhes mais difíceis, especialmente aquela parte de transferência, mas se você memorizar aquelas regrinhas ali, dá até para fazer um esqueminha, e eu fiz isso, né, no livro eletrônico, lá no PDF, só seguir aquele esqueminha lá,
você vai ser feliz na parada aí, acertar as questões mais difíceis, que todo mundo vai ficar debatendo, meu Deus do céu, qual é a ideia disso aqui, mas na verdade é só seguir a regrinha e já era, né? Boa parte vai cobrar os exemplos de propriedade, a definição, e muitas partes são lógicas que você já vai pegar aí, né, de outros, né, do teu estudo aí calejado, reconhecimento, mensuração, variação ali, valor justo, você sabe que essa porra aí vai para resultado, enfim, coisas que você utiliza aí com analogia a outros pronunciamentos, né? Lá na início, reconhecimento inicial, aquele custo, preço de compra, todos os custos de transação vão ser inclusos, então não tem muita novidade em vários pontos, e as novidades específicas nós tratamos aqui. Eu tenho certeza que você tem totais condições aí para acertar as questões de CPC 28. Forte abraço, bons estudos e até mais. Valeu!